Capítulo 9. Mal consegui dormir. A festa terminara tarde e eu ainda tinha que lidar com meu entusiasmo pelo que estava por vir. Era impossível. Abracei May mais forte. Seu calor me confortava. Sentiria muito a sua falta quando ela fosse embora. Mas pelo menos tinha a perspectiva de tê-la morando aqui comigo em breve. Fiquei imaginando quem seria dispensada. Não me pareceu de bom tom perguntar, tanto que não perguntei. Mas se quisessem mesmo a minha opinião, meu palpite seria Natalie. Morley e Chris eram as preferidas do público, mais do que eu, e Celeste e Elise tinham seus contatos. Eu tinha o coração de Maxon. No fim, Natalie não tinha no que se segurar. Me senti mal porque não tinha nada contra ela. Na verdade, meu desejo era ver Celeste fora. Talvez Maxon a mandasse para casa, pois sabia o quanto eu não gostava dela, e ele tinha dito que queria me ver à vontade no palácio. Suspirei. Pensava em tudo o que ele me falara na noite anterior. Nunca tinha imaginado que isso era possível. Como eu, America Singer, uma 5, uma ninguém. Fui me apaixonar por Maxon Shreve, um casta 1. Ou um. Como isso tinha acontecido comigo, que tinha passado os últimos 2 anos me preparando para uma vida de 6. Um pedacinho de mim pulsava de dor. Como explicaria a Aspen? Como contar que Maxon havia escolhido a mim e que eu queria ficar com ele? Será que ele me odiaria? Esse pensamento me deixou com vontade de chorar. Não importa o que acontecesse, não queria perder a amizade de Aspen. Não podia perdê-la. Minhas criadas não bateram a porta para entrar, o que era comum. Sempre tentavam me deixar descansar o máximo que eu pudesse. E depois da festa eu estava mesmo precisando de descanso. Mas em vez de começarem a aprontar as coisas, Mary se aproximou de May e tocou em seu ombro para acordá-la. Rolei na cama para ver o que se passava e dei com Anne e Lucy segurando um saco de roupas. Outro vestido novo? Senhorita May, sussurrou Mary. É hora de levantar. May despertou lentamente. Não posso dormir mais? Não, respondeu Mary, penalizada. Temos negócios importantes esta manhã. É necessário que a senhorita se junte a seus pais imediatamente. Negócios importantes? Perguntei. O que está acontecendo? Mary olhou para Anne, e eu fiz o mesmo. Anne balançou a cabeça e foi só. Confusa, mas esperançosa, saí da cama e incentivei May a fazer o mesmo. Dei um abraço forte antes de ela ir para o quarto de nossos pais. Assim que ela saiu, olhei para as criadas e perguntei para Anne. Vocês podem explicar por que ela saiu? Anne, mais uma vez, balançou a cabeça. Frustrada, comecei a bufar de raiva. Ajudaria se dissesse que ordeno a vocês que falem? Ela me encarou, cheia de solenidade. Nossas ordens vêm de muito mais alto. A senhorita terá que esperar. Fiquei à porta do banheiro, observando o passo das 3. As mãos de Lucy tremiam enquanto ela arrancava pétalas de rosa para o meu banho. Já Mary franzia a testa enquanto fazia minha maquiagem e punha os grampos em meu cabelo. Lucy às vezes tremia sem qualquer motivo, e Mary normalmente fazia essas caretas quando estava concentrada. Era o olhar de Anne que me assustava. Ela costumava estar sempre composta, mesmo nas situações mais medonhas e estressantes, mas hoje se movia como se tivesse 2 sacos de areias nas costas. Estava curvada de tantas preocupações. A todo instante, fazia uma pausa e esfregava as mãos na testa, como se assim pudesse suavizar a ansiedade em seu rosto. Observei enquanto ela descobriu o vestido. Era modesto, simples e negro. Assim que olhei para o vestido,
soube que ele só poderia significar uma coisa. Comecei a chorar antes mesmo de saber por quem. Senhorita? Veio Mary em meu auxílio. Quem morreu? Perguntei. Quem morreu? Anne me puxou e enxugou as lágrimas de meus olhos. Ninguém morreu, ela respondeu, mas sua voz não era reconfortante. Era rígida. Agradeça aos céus por isso quando tudo acabar. Ninguém morreu hoje. Ela não me deu maiores explicações e me mandou direto para o banho. Lucy tentava se controlar. Quando finalmente rompeu em lágrimas, Anne lhe pediu para trazer algo leve para eu comer. Lucy obedeceu finalmente, sem sequer fazer uma reverência antes de sair. Lucy retornou depois de um tempo com alguns croissants e pedaços de maçã. Quis me levantar e comer devagar, prolongando ao máximo o momento. Mas bastou uma mordida para perceber que a comida e eu estávamos brigadas naquele dia. Por fim, Anne pôs em meu peito o broche com meu nome. O prateado do broche ficava ainda mais lindo contra o preto do meu vestido. Não restava mais nada a fazer senão enfrentar esse destino inimaginável. Abri a porta do quarto e congelei. Voltando-me para as minhas criadas, deixei escapar meu medo. Estou assustada. Anne pôs as mãos sobre meus ombros e falou. A senhorita é uma dama agora. Precisa enfrentar essa situação como uma dama. Inclinei a cabeça levemente quando ela me soltou. Tirou minhas mãos do batente da porta e saiu. Queria poder dizer que caminhei com a cabeça erguida, mas para ser sincera, dama ou não, eu estava aterrorizada. Para minha imensa surpresa, ao chegar ao foyer, encontrei as demais garotas. Seus vestidos eram parecidos com o meu e elas tinham a mesma expressão no rosto que eu. Senti uma onda de alívio. Eu não estava encrencada. Quando muito, todas estávamos e pelo menos eu não passaria por tudo isso, seja lá o que fosse, sozinha. Aí está a quinta, disse um guarda para seu companheiro. Sigam-nos, senhoritas. Quinta? Não estava certo. Éramos 6. Corri a vista pelas outras enquanto descíamos as escadas. O guarda tinha razão. Apenas 5. Morley não estava lá. Meu primeiro pensamento foi de que Maxon tinha mandado Morley para casa. Mas será que ela não passaria no meu quarto para dar tchau? Tentei pensar em alguma relação entre todo esse segredo e a ausência de Morley, só que nenhuma fazia sentido. Ao pé das escadas, um grupo de soldados nos aguardava. Lá também estavam nossas famílias. Meu pai e May pareciam ansiosos. Todos pareciam ansiosos. Olhei para meu pai e minha mãe em busca de alguma luz, mas minha mãe balançou a cabeça e meu pai levantou os ombros. Procurei Aspen entre os homens de uniforme. Ele não estava lá. Vi 2 guardas escoltarem os pais de Morley para o fim da nossa fila. A mãe estava curvada de preocupações e apoiava-se no marido, cuja expressão de dor dava a impressão de que envelhecera anos em uma só noite. Não, se Morley tinha saído, por que eles ainda estavam lá? De repente, o foyer foi invadido pela luz. Pela primeira vez desde a minha chegada, as portas do palácio foram escancaradas. E todos fomos conduzidos para fora. Cruzamos a pequena pista circular da garagem e fomos além dos enormes muros que nos aprisionavam nas terras reais. Os portões se abriram com um rangido, e logo fomos saudados pelo barulho ensurdecedor de uma multidão. Um grande palanque fora montado na rua. Centenas, talvez milhares de pessoas apinhavam-se ali. Crianças sobre os ombros dos pais, câmeras espalhadas ao redor, membros da equipe de produção correndo diante da multidão para captar as cenas. Fomos levados para uma pequena arquibancada e a massa nos ovacionava conforme caminhávamos. Pude notar a tensão desfazendo-se nos ombros de cada uma das meninas à minha frente, à medida que o povo nas ruas gritava seus nomes e lançava flores aos nossos pés. Acenei para as pessoas ao ouvir meu nome.
Me senti tão boba por ter ficado preocupada. Se a multidão estava feliz daquele jeito, então nada de mal poderia estar acontecendo. Os funcionários do palácio realmente precisavam repensar o modo como lidavam com a elite. Toda aquela ansiedade por nada. May sorria, feliz por ser parte daquela emoção. E eu estava aliviada por vê-la à vontade mais uma vez. Tentei me concentrar em todos os fãs, mas me distraí com duas estruturas estranhas em cima do palanque. A primeira tinha um mecanismo que parecia uma escada em formato de A. O segundo era um grande bloco de madeira com furos dos dois lados. Com a ajuda de um guarda, subi até o meu assento no meio da primeira fileira e tentei imaginar o que estava acontecendo. A multidão explodiu de novo quando o rei, a rainha e Maxan surgiram. Também eles estavam vestidos de preto e tinham rostos sérios. Como eu estava próxima de Maxan, voltei o olhar em sua direção. Não importava o que fosse, se ele me olhasse e sorrisse, eu saberia que tudo estava bem. Desejei que ele me olhasse e que me desse algum sinal, mas seu rosto estava impassível. Um momento depois, as ovações da multidão se transformaram em vaias e ofensas. Procurei ver o que os deixava tão felizes. Meu coração subiu pela garganta. Era como se o mundo caísse. Guardas puxavam o soldado Woodwork por correntes até o palanque. Seus lábios sangravam, suas roupas estavam tão sujas que ele parecia ter passado a noite inteira rolando na lama. Atrás dele, Morley também estava acorrentada. Sua linda fantasia de anjo estava imunda e sem asas. Um paletó cobria seus ombros arqueados. Ela caminhava com os olhos baixos para evitar a luz. Ela contemplou a multidão e nossos olhares encontraram-se por uma fração de segundos antes de ela ser mais uma vez empurrada para frente. Ela levantou os olhos novamente à procura de alguém. Eu sabia quem. À minha esquerda, os pais de Morley observavam tudo, se abraçando forte. Estavam visivelmente desolados. Em outro lugar, como se seus corações tivessem deixado seus corpos. Voltei a olhar para Morley e para o soldado Woodwork. Apesar dos rostos claramente angustiados, ambos caminhavam com um certo orgulho. Não. Não, 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 não. Assim que os dois subiram ao palanque, um homem de máscara começou a falar. A multidão se calou para ouvir. Aparentemente, aquilo, fosse o que fosse, já tinha acontecido antes. E as pessoas sabiam como se comportar. Mas eu não. Meu corpo se contorcia e minha barriga gelava. Ainda bem que eu não tinha comido. Morley Thames, o homem anunciou. Uma das selecionadas, filha de Ilha, foi encontrada na noite passada em um momento de intimidade com este homem, Carter Woodwork, membro de confiança da Guarda Real. A voz do carrasco transbordava um excesso de arrogância, como se lhe estivesse ditando a cura para uma doença mortal. A multidão mais uma vez vaiou as acusações. A senhorita Thames quebrou seu voto de lealdade ao nosso príncipe Maxan, e o senhor Woodwork roubou algo que pertencia à família real através de suas relações com a senhorita Thames. Temos aqui um crime de traição à família real. As afirmações eram feitas aos berros, como que pedindo a aprovação da massa que a concedeu. Mas como as pessoas podiam concordar com isso? Não sabiam que se tratava de Morley? A doce, bela e confiável e generosa Morley? Talvez ela tivesse cometido um erro, mas nada que merecesse tamanho ódio. Carter foi amarrado à armação em forma de A por outro mascarado. Suas pernas e braços foram esticados ao máximo para imitar a forma daquela peça. Cingiram sua cintura com tiras de couro acolchoadas, tão apertadas que incomodavam mesmo a quem apenas presenciava a cena. John Morley foi forçado a ajoelhar-se diante do grande bloco de madeira sem o casaco arrancado de suas costas.
Passaram seus punhos pelos buracos e amarraram suas mãos dos 2 lados com as palmas para cima. Ela chorava. É um crime para a pena de morte, mas em sua misericórdia o príncipe poupará a vida destes 2 traidores. Vida longa ao príncipe Maxon! A multidão fez coro à voz do homem. Se não estivesse completamente perdida, eu saberia que tinha o dever de me unir às vozes, ou pelo menos aplaudir o príncipe. Foi o que as garotas ao meu redor fizeram, bem como nossos pais, mesmo em choque. Eu não prestei atenção neles, porém. Só vi os rostos de Molly e Carter. Não foi à toa que nos deram assentos na primeira fileira. Queriam nos mostrar o que aconteceria se cometêssemos um erro idiota como esse. Só que de onde eu estava, a menos de 6 metros do palanque, podia ver e ouvir tudo o que realmente importava. Molly encarava Carter, que esticou o pescoço para devolver aquele olhar. Era impossível não notar o medo de ambos, mas havia no rosto dela algo que tentava dizer a Carter que ele valia tudo aquilo. Eu te amo, Molly! Ele gritou para ela. Mal foi possível ouvi-lo com o barulho da multidão, mas a declaração foi feita. Vamos ficar bem, eu prometo! Molly estava tão amedrontada que não pôde responder, mas fez que sim com a cabeça. Naquele momento, eu só podia pensar em como ela estava linda. Seus cabelos dourados estavam uma bagunça. O vestido era um desastre e seus sapatos tinham ficado em algum lugar do caminho. Mas Deus, ela estava radiante. Molly Thames e Carter Woodworth, vocês 2 estão destituídos de suas castas. São os mais inferiores dos inferiores. São 8. A multidão comemorou, o que me pareceu um erro. Por acaso não havia ali nenhum 8 que não gostaria de ser encarado dessa forma? E para infligirem ambos a vergonha e a dor que trouxeram a sua majestade, vocês serão açoitados com 15 golpes. Que suas cicatrizes lhes recordem dos seus muitos pecados. Açoitados? O que isso queria dizer? Minha resposta veio 1 minuto depois. Os 2 mascarados que amarraram Carter e Molly tiraram longas varas de um balde d'água. Eles a agitaram no ar algumas vezes para testá-las, e eu pude ouvi-las unir enquanto cortavam o ar. A multidão aplaudiu aquele aquecimento com o mesmo êxtase e a mesma adoração que tinham acabado de dedicar às selecionadas. Em poucos segundos, o dorso de Carter seria golpeado humilhantemente, assim como as preciosas mãos de Molly. Não! Gritei. Não! Acho que vou desmaiar, murmurou Natalie, ao passo que Elise soltou um gemido sobre o ombro de seu guarda. Mas nada fez diferença. Levantei e lancei meu corpo em direção ao assento de Maxon, caindo sobre o colo de meu pai. Maxon! Maxon, faça-se parar! Você precisa se sentar, senhorita. Meu guarda tentou me convencer a voltar ao meu lugar. Maxon, eu imploro, por favor! A senhorita está se arriscando. Saia de perto de mim! Gritei para o guarda, chutando-o o mais forte que podia. E por mais que tentasse, ele ainda me segurava forte. América, sente-se, por favor! Pediu minha mãe. Gritou o homem no palco, e eu vi a vara cair sobre as mãos de Molly. Ela emitiu o mais dramático dos gemidos, como um cachorro que leva um chute. Carter não soltava nenhum ruído. Maxon! Maxon! Gritei. Faça-se parar, por favor! Ele ouviu. Eu sabia. O vi fechar os olhos devagar e engolir em seco, como se pudesse tirar aqueles sons de sua cabeça. 2! O choro de Molly era pura angústia. Eu não podia imaginar sua dor, e mais 13 golpes estavam por vir. América, sente-se! Insistiu minha mãe. May estava sentada entre meus pais com o rosto virado. Seu choro era quase tão dolorido quanto o de Molly. 3! Olhei para os pais de Molly. A mãe tinha a cabeça enterrada nas mãos, seus braços enganchados nos do marido.
como se ele pudesse protegê-la de tudo que viu naquele momento. Me solta! Gritei para o guarda em vão. Maxon! Berrei. Minhas lágrimas atrapalhavam minha visão, mas eu conseguia ver o bastante para saber que ele tinha ouvido. Olhei para as outras garotas. Não devíamos fazer algo? Algumas pareciam chorar também. Elise estava curvada, a cabeça apoiada nas mãos, dando a impressão de que poderia desmaiar. Mas nenhuma delas parecia irritada. Não deveriam estar? 5! O som dos gemidos de Molly me assombraria pelo resto da vida. Jamais ouvi nada parecido, ou o eco doentio da multidão vibrando, como se aquilo não passasse de um mero entretenimento. Ou o silêncio de Maxon permitindo aquilo, ou o choro das garotas ao meu redor aceitando aquilo. A única coisa que me dava um pouco de esperança era Carter. Embora suasse com trauma e tremesse de dor, ele conseguiu balbuciar palavras de conforto para Molly. Vai acabar logo, esforçou-se para dizer. 6. Amo você, ele gaguejou. Eu não aguentava mais. Tentei arranhar o guarda, mas o casaco grosso protegia. Gemi quando ele me apertou mais forte. Tire as mãos da minha filha! Meu pai gritou, puxando os braços do guarda. Com aquele espaço, me movimentei até conseguir encará-lo e dei a joelhada mais forte que pude. Ele soltou um grito abafado e caiu de costas, sendo amparado por meu pai. Pulei a grade, um pouco desajeitada por causa do vestido e dos sapatos. Molly! Molly! Eu berrava, correndo o mais rápido que podia. Quase cheguei até os degraus, mas fui agarrada por 2 guardas. Era uma briga que não conseguiria ganhar. Pelo ângulo de trás do palco, vi as costas expostas de Carter, a pele já rasgada, despedaçada, pendendo em tiras asquerosas. O sangue escorria, arruinando aquilo que havia sido a calça de seu uniforme de gala. Eu era incapaz de imaginar o estado das mãos de Molly. Só de pensar nelas caía em uma histeria mais profunda. Gritei e chutei, mas tudo o que consegui foi perder os dos sapatos. Fui arrastada para o palácio enquanto o homem anunciava o próximo golpe. Não sabia se deveria me sentir grata ou envergonhada. Por um lado, eu não precisava mais ver aquilo. Por outro, me pareceu que eu estava abandonando Molly no pior momento de sua vida. Uma amiga de verdade não teria que fazer mais que isso? Molly! Gritei. Molly, perdão! A multidão, porém, estava tão entusiasmada e minha amiga gemia tão alto que acho que não fui ouvida.